Olá, este é o Conexão Futura aqui pelo canal Futura e também pela internet. Saiba tudo sobre o nosso programa acessando o site futura.org.br/Conexão Futura. Está aí na sua tela que você encontra os destaques da nossa semana, todos os episódios do Conexão Futura e acessa também aqui no finalzinho do site os links para as nossas redes sociais, o Facebook, o Twitter e o nosso canal oficial, claro, no YouTube. O importante é competir. Quem nunca disse ou ouviu essa frase? Pelo dicionário Aurélio, competição é quando duas ou mais pessoas buscam ao mesmo tempo uma vitória ou uma vantagem. É o que ocorre, por exemplo, nos Jogos Olímpicos ou em outros eventos esportivos. No entanto, a competição está presente em diferentes momentos da nossa vida. Na escola, na família, na faculdade e até no trabalho. No entanto, é importante saber competir, entender e principalmente aceitar uma derrota. Para isso, é preciso conhecer as nossas qualidades, nossos defeitos, reconhecendo a vitória de outras pessoas. Então, no programa de hoje, vamos falar sobre os limites da competição, quando ela deixa de ser saudável e como ensinar crianças e jovens a lidar com as derrotas. Quem conversa com a gente sobre esse assunto é Rovena Paranhos, psicóloga e coordenadora do curso de Psicologia da Faculdade Arthur Sá, ERP, de Petrópolis, no Rio de Janeiro. Boa tarde, Rovena, tudo bem? Boa tarde, tudo bom, Larissa? E Mônica Aguiar, psicanalista da Sociedade Brasileira de Psicanálise do Rio de Janeiro. Boa tarde, Mônica, bem-vinda. Boa tarde, muito obrigada pelo convite. Obrigada a você pela presença. Rovena, competir é uma característica inerente de nós, seres humanos? Do meu ponto de vista, sim. Competir, cada um de nós desenvolve características que são absolutamente particulares, pessoais, e a competição ela está envolvida nisso. A grande questão é a competição, especificamente. E aí eu queria chamar a atenção para essa questão da competição, porque hoje, em muitos cenários, né, a competição parece que virou sinônimo só de ganhar, né? É do sempre ganhar, né? E aí o que eu chamo a atenção é a questão da competição em si, porque ela tem uma razão de ser, e essa razão de ser é ensinar a ganhar e a perder também. Ela tem esse aspecto que, no fundo, é educativo, né? Eu preciso saber que há momentos em que vou ganhar e há momentos em que vou perder. Então, eu acho que é inerente, sim, mas a competição em si, não sempre ganhar. Por que a gente está, então, nesse momento de que ganhar é o mais importante, Mônica? Por que você acha que a nossa sociedade vem caminhando para esse aspecto? Sempre ter vitórias no trabalho ou sempre tentar ser melhor um que o outro? Por que a gente está passando por esse momento? Olha, eu acho que um aspecto que tem incrementado muito isso é o aspecto das mídias sociais, né? Onde as pessoas todas colocam o melhor de si, né? Apresentam nem sempre um retrato assim tão fidedigno da própria vida, mas o retrato que quer passar. E isso vai criando padrões bastante exigentes, bastante determinantes para as pessoas todas, né? Que acreditam que se não atingirem aquilo, perdem o seu lugar na vida, né? Esse é um excelente ponto, né? Porque aí você gera uma competição até mesmo virtual de que tem, por exemplo, a melhor foto ou que foi ao melhor restaurante. E esse é um aspecto importante também. Eu acho extremamente importante. Isso que a Mônica colocou aqui, se me permite complementar, dificilmente as pessoas querem mostrar, né, aquilo que não é tão bom de cada um. Então eu quero mostrar sempre o meu lado bom, o meu lado agradável, eu quero ser aceito, eu tenho essa necessidade. E isso acaba virando uma exigência, né? E eu acabo não conseguindo lidar muito bem com aquilo que eu sou de verdade. Porque eu não sou sempre esse tão bom, eu não sou sempre esse tão agradável, né? Eu não sou sempre só um conjunto de vitórias, né? Então esse espaço começa a ficar um espaço um pouco descaracterizado. É difícil assumir uma derrota, Mônica? Depende. Eu acho que depende da maturidade do indivíduo, né? Quando a derrota... eu acho que quando competir se aproxima mais da experiência da brincadeira, eu acho que a derrota é mais fácil, porque ela fica relativizada.
Quer dizer, a experiência de se conhecer e se testar e conhecer os próprios limites passa a ser a parte mais importante da experiência do competir, né? Então, eu estou lembrando agora de um exemplo de um menino que perguntaram para ele assim, bom, o que você vai fazer se você ganhar essa competição? Aí era um esporte, não era Olimpíada, mas era um esporte. Ele falou assim, olha, eu vou parabenizar meu oponente, assim, vou cumprimentar e vou receber o abraço dos meus pais, que vão me dar os parabéns, e nós vamos sair para almoçar. Aí perguntaram para ele, bom, e se você perder? Ele falou assim, olha, eu vou cumprimentar meu oponente, eu vou voltar para os meus pais, eles vão me dizer que foi uma boa tentativa e nós vamos sair para almoçar. Aí o resumo da história era assim, bom, então o ganhar ou perder demorou 5 minutos, mais ou menos, diferença, né? Pequena diferença. Mas a competição durou 90, foram dois turnos de 45. Então, o prazer da competição em si, que eu acho que é uma oportunidade que a pessoa tem de experimentar aquilo que a Rovena estava falando, que é a especificidade do indivíduo. A que veio, né? E isso, você poder se experimentar, se conhecer dentro do ato de competir, é uma das coisas que dá um sentido à vida. Isso que você está colocando, a gente está aí no meio da Olimpíada Rio 2016 e a gente já tem aí medalhistas, e eu tenho percebido ao longo das entrevistas após as competições, os atletas que perdem, porventura, alguma prova, dando entrevistas falando, eu parabenizo o meu adversário, foi um jogo ou uma luta muito importante, muito bacana, eu dei o melhor de mim, mas infelizmente esse não foi o meu momento. Esse é um legado que a Olimpíada pode deixar para a gente, Rovena, aprender a lidar com as nossas derrotas e reconhecer a vitória alheia? Eu acho que sem sombra de dúvida, porque a competição em si, o percurso da competição, eu acho que é o importante. A Mônica falou uma coisa interessante aqui, ganhar ou perder é um limite assim, de 5 minutos entre ganhar ou perder. Mas ao longo disso, essa pessoa passou por todo um treino, por toda uma preparação, pela competição em si, propriamente dita, e aí ela teve a oportunidade de se conhecer, por exemplo, competição de esportes, que é o exemplo que você está citando, ela conheceu o seu limite corporal, numa competição coletiva, eu acabo aprendendo a convivência com os outros, como é que é essa convivência com esse grupo, que é esse coletivo que eu integro, se é uma competição individual, quem são esses outros que competem comigo, então eu consigo um melhor retrato de mim mesmo. Então esse transcurso aí do processo da competição em si, ele já deixa um legado para esse competidor. Independente do resultado, se ganhei ou perdi. E, inclusive, se eu vivenciar, como a Mônica acabou de colocar aqui, esse transcurso de uma forma mais lúdica, de uma forma mais tranquila, ao final desse transcurso eu conheço mais de mim, sei inclusive entender por que ganhei e por que perdi. E nesse processo também você acaba identificando as virtudes, né, do seu adversário. Né, Mônica? Essa é uma questão também importante para ser um bom competidor, você reconhecer as qualidades, né, as características do seu oponente. Olha, eu acho que isso vale para quem está competindo e para quem está assistindo, sabe? Porque eu acho que Olimpíadas, por exemplo, são um exemplo assim de uma situação que, parafraseando aí o antropólogo Roberto da Mata, onde o jogo ele tem limites, ele tem regras, ele tem punições imediatas, então onde prevalece um senso de justiça e de mérito. E isso é da maior importância. Então, às vezes a gente assiste um jogo que não tem nada a ver com o Brasil, que é um jogo, sei lá, Croácia contra Venezuela, vamos dizer que não é o nosso país, mas a gente vibra com aquilo que com aquela perseverança, com aquela possibilidade de dar o melhor de si. E a gente sai realmente de um espetáculo desse
quer dizer, tocado também, né? Tocado no sentido de também querer viver a vida na sua plenitude, de dar o melhor de si, de desabrochar como uma flor, né? Porque isso dá todo um sentido ao resto também, né? A gente percebe até o comportamento da torcida, né? Alguns jornais, inclusive, criticam um pouco o calor humano da torcida brasileira, né? Ou o fato, muitas vezes, até de vaiar o adversário. Nesse sentido, eu concordo. Eu acho que a gente está ali numa competição. Vaiar o adversário não é o que vai nos fazer ganhar uma prova, né? Acho que vai muito ao encontro do que a Mônica está colocando. Agora, vamos trazer, então, essa conversa para outros aspectos da nossa vida. A gente já falou da competição no esporte, pegando aí o gancho da Olimpíada. Como a gente pode lidar com a competição, por exemplo, no momento da escola? A gente sabe que tem aí muita cobrança em relação a boas notas, uma cobrança muitas vezes não só da escola, mas da própria família, e os alunos se sentindo pressionados e acaba tendo ali aquela competição entre eles em sala de aula, quando sai o resultado do boletim ou das provas dos trabalhos. Como a gente pode ensinar esses alunos a competir e não a ganhar? Queria que vocês falassem um pouco sobre essa questão. Olha, eu acho assim que, como a gente falou que a competição, você mesmo começou, que a competição é inerente ao ser humano, eu acho que tudo que a criança precisa são condições para competir bem. Quais seriam essas competições? Um reasseguramento de lugar dela dentro da família, uma tranquilidade de que não é ela que está em jogo, é apenas aquele assunto, seja o estudo, ou sair bem na prova, ou a competição no pátio na hora do recreio, ou o que for, é aquilo, né? Não é a essência da aceitação da criança enquanto pessoa. Quer dizer, se ela tem isso garantido, se ela sente que ela tem onde recair, ela pode se arriscar. Ela pode se arriscar e buscar o melhor dela. E ter esse sentimento, esse preenchimento que essa experiência dá. Aquilo que ela não é aquela nota que vai fazer ela ser mais amada ou não no ambiente familiar, né? Com certeza. E há também outro aspecto que aí eu vou, já que a Mônica enfatizou esse, que é o aspecto do próprio, você está colocando no ambiente o cenário do ensino, que é o próprio cenário do ensino. Me parece que é um privilégio distorcido da nota do primeiro lugar, e onde é que está esse processo de ensino? É o aprender as singularidades que são absolutamente imperdíveis em cada um de nós. Então, é isso que precisa ser realçado, e eu acho que as crianças precisam estar preparadas para essa etapa da avaliação. Essa etapa vai acontecer na vida de cada um de nós, ao longo de todo o nosso percurso. Então, a avaliação não é a avaliação que se resume o ensino. Ela é só mais um processo onde eu vou poder identificar quais são as minhas singularidades, o que eu tenho de melhor, né? Como é que eu lido com as minhas dificuldades. Então, isso é extremamente importante, salientar que esse momento avaliativo não se resume, o processo de ensino não se resume a isso. E os alunos já passam por tantas avaliações, né? Não só na escola, por exemplo, no ensino médio, a gente tem a avaliação do ensino médio, o sistema de avaliação do ensino médio, a gente tem o próprio Enem, é uma prova que os alunos acabam sofrendo muita pressão e rola ali uma competição entre eles, claro, né? Pelas notas, para quem vai conseguir chegar na faculdade. Qual o papel da escola nesse sentido, Mônica, de ensinar, então, trabalhar essa questão em sala de aula também, não só da família? Olha, o papel da escola, eu acho que seria também de oferecer um suporte aos alunos, de lembrar, de dar exemplo, né, de lembrar os valores que são importantes na vida, quer dizer, a perseverança, a coragem, né, e dar todo um clima para a criança poder realmente mostrar que veio. Né? Qual é a especificidade, como foi dito, dela? Quem ela é? Ela está ali para se descobrir, para descobrir qual é o viver criativo dela, o que dá maior expressão aos dons, aos talentos, de que caminho, quais são os caminhos para isso. Porque isso vai levar a uma vida plena, né?
Isso ela vai levar, isso faz parte da educação, além dos conteúdos que são dados, né? Então, uma escola que tem esse objetivo, que tem uma tolerância com as diferenças, né? Que é inclusiva, né? Eu acho que é uma coisa muito desejável. A gente tem aí uma questão da identificação desse caráter competitivo quando ele é muito exagerado. Acho que esse é um ponto importante, né? Porque a gente sabe que tem pessoas que são mais competitivas com as outras. Na verdade, vocês melhor do que eu podem dizer isso. Como é que a gente pode identificar quando esse caráter competitivo ele está ultrapassando os limites? Existem características que podem nos ajudar a identificar e como é que a gente pode ajudar então essa pessoa? Quais são as consequências, né, para uma pessoa que tem essa característica competitiva tão forte? Basicamente, esse tipo de personalidade é uma personalidade em que o funcionamento da vida dela inteiro gira em torno da competição. E aí um conjunto de circunstâncias que seriam circunstâncias normais de vida, a competição é levada para todas elas sem a menor necessidade. E aí a pessoa começa a viver só em função disso. Então, eu vou ultrapassando, né? Na escola, em casa, no círculo de amigo. E aí isso que deveria ser uma parte da vida, passa a resumir a vida em todos esses cenários. Aí realmente a gente começa a ter que olhar com maior carinho, e aí é muito no que a Mônica falou, que pessoa é essa? Onde é que ela pode efetivamente se desenvolver de uma forma mais equilibrada sem que essa competição cause esse desequilíbrio generalizado que precisa estar presente em todos os momentos da vida dela. E acaba levando isso, né, se você não trabalhar isso logo na juventude, para a vida futura. Inclusive, né? Os relacionamentos pessoais, nos relacionamentos íntimos também, porque aí o outro, eu me aproximo do outro, mas sempre nesse meio, o que vai fazer essa ligação aí entre eu e esse outro vai ser sempre uma competição. Quando essa pessoa muito competitiva, Mônica, se depara com uma derrota, o que ela pode sofrer? Olha, ela pode, em primeiro lugar, acho que confundir a derrota naquela situação, naquela instância, com a derrota do eu dela, sabe? Dela em um plano assim mais psicológico mesmo, ela se sentir desprovida de valor, sabe? Ela se confundir com aquilo, com aquela prova, com aquele teste, com aquela concorrência, vamos falar em termos profissionais, e se embolar com aquilo de tal forma que ela sai da experiência não com mais uma experiência de que ela viveu e da qual ela tira alguma coisa, e sim sai em pedaços, sai fragmentada, sai com uma tarefa enorme de se recuperar, né? As pessoas que se recuperam com mais facilidade das experiências difíceis, né? Como derrotas, etc., a gente costuma dizer um termo aí, que são resilientes, né? Uhum. Que são pessoas que sabem tirar de uma situação extremamente difícil algo que as fortalece no final das contas, sabe? É como, digamos assim, fazendo uma analogia, como um osso. Quando a gente quebra um osso, a gente faz um calo ósseo. Você pode ter certeza que você pode quebrar aquela perna, mas naquele lugar você não vai quebrar, porque o calo ósseo reforçou muito o osso. Então, só para fazer É uma interessante analogia essa. Muito bacana. Agora, não ser competitivo é um pouco estranho também? Uma pessoa que a gente pode dizer que está acomodada numa situação, não ser competitivo é estranho? Eu acho que depende da sua referência, né? No mundo, se a gente vai levar em consideração que o parâmetro para fazer essa análise, essa competição exacerbada que o mundo de hoje coloca, a Mônica muito bem salientou, que as mídias acabam por exigir, aí efetivamente aquela pessoa que é um pouco mais recolhida, ela pode ser considerada uma pessoa, eu diria, fora do padrão normal. Agora, eu gostaria de olhar isso, eu acho que isso precisa de uma análise um pouquinho mais cuidadosa, exatamente em relação à referência, né? Porque pode muito bem ser uma pessoa equilibrada e que, para quem
esse cenário de competição extremamente exacerbado não faça bem. E aí eu não preciso entrar nisso, eu estou bem onde eu sou, me conheço. Uma singularidade desse indivíduo, né? Então eu acho que isso, entender essa questão depende desse contexto que não pode estar apartado desse entendimento. Eu preciso analisar esse contexto. Se é em relação a optar por não competir é porque eu não me sinto bem nessa coisa exacerbada, eu me conheço e sei quais são os meus limites e tudo mais, aí eu não vejo como um ponto de desequilíbrio, não, em absoluto. Mônica, por favor. Essa aí é um aspecto mesmo, uma opção, como você falou, uma escolha, até porque esse cenário de excessiva exigência e exacerbação não é para todo mundo, né? Agora, existe também a questão do medo mesmo, né? Da pessoa que tem muito receio de se arriscar a ser quem é realmente, né? E que precisa, nesse caso, de ajuda. Seja ajuda dos pais, seja ajuda da escola, seja ajuda de um profissional, mas para vencer, quer dizer, quais as ideias que estão associadas ao competir. Será que é uma ideia de que a derrota vai ser avassaladora, né? E por quê? Né? E também poder ser ajudado a encontrar caminhos para lidar, para relativizar, né? Porque senão também a pessoa não usufrui daquilo que é dela, né? De dar expressão ao que ela tem de melhor. A gente está caminhando já aí para o fim da nossa conversa, então eu vou dar um passeio rápido aqui pela internet para mostrar o site da Sociedade Brasileira de Psicanálise do Rio de Janeiro, representado aqui pela Mônica Aguiar. Está aí o site sbprj.org.br. Mônica, mais uma vez agradecendo a sua presença no programa de hoje e mostrar também o site da Faculdade Arthur Saerp Neto de Petrópolis, aqui no Rio de Janeiro, representada pela Rovena Paranhos. Está aí o site para você, fmpfase.edu.br. Rovena, também mais uma vez, desde já agradecendo a presença. Eu preciso encerrar o programa, mas muito obrigada pela participação de vocês no Conexão Futura de hoje. Obrigadíssima. Nós que agradecemos. Uma boa tarde. Boa tarde a você. A você de casa, muito obrigada pela sua companhia. Eu lembro que o Conexão Futura vai ao ar de segunda a sexta na tela do canal Futura. Os horários estão aí na sua tela. E, claro, a qualquer hora do dia e da noite, a gente se encontra no site futura.org.br/Conexão Futura. Um beijo e até a próxima.